E aí galera, bem-vindos a mais um resumo do resumo, aquele tipo de vídeo onde eu trago um resumo de um filme para vocês aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um resumo do filme Capitão América 2, O Soldado Invernal. Então fiquem nesse vídeo aqui até o final. No início do filme nós somos apresentados ao próprio personagem Capitão América e um novo personagem que se chama Sam Wilson, onde o Capitão América está correndo ali juntamente com Sam Wilson e o Steve, né, o Rogers, que é o próprio Capitão América, fica zoando o Sam por ele correr mais rápido do que o próprio Sam, fazendo assim o Sam ficar um pouco bolado, mas na base da zoeira. E é ali que ambos se apresentam um para o outro. O próprio Sam fala que o nome dele é Sam Wilson e o próprio Capitão América fala que o nome dele é Steve Rogers, mesmo que o próprio Sam Wilson já saiba disso. O Sam Wilson também é um soldado que faz parte das Forças Armadas, e ali naquele momento que eles estão conversando, a própria Viúva Negra acaba aparecendo para assim dar uma carona pro Steve até uma próxima missão que eles vão ir ali, a mando do próprio personagem Nick Fury. Então a própria Natasha Romanoff, juntamente com o Capitão América e um cara que se chama Brook, que também é um agente, acabam indo até um navio onde tem várias pessoas de refém, onde ali o Capitão América acaba indo em primeiro lugar, pulando do avião sem paraquedas, para onde ali ele vai e acaba metendo a porrada em vários dos criminosos que estão ali presentes, fazendo assim, de última hora, a própria Natasha e os outros agentes acabarem indo até aquela localidade para poder terminarem o serviço. Mas ao mesmo tempo, o capitão acaba descobrindo que a Natasha Romanoff tinha uma segunda missão ali, que era extrair alguns dados, né, informações do próprio computador do navio. E isso por ordens do próprio Nick Fury. Esses criminosos que estão ali mantendo as pessoas de refém são comandados por um criminoso que se chama George Braddock, com quem o próprio Capitão América acaba lutando ali, numa cena muito bem coreografada, onde o Capitão América consegue desmaiar esse tal George por um pequeno período, até que esse George, enquanto a Viúva Negra está extraindo dados do computador, acaba jogando uma granada e por consequência disso explode o local, fazendo assim o Capitão América ter que se proteger e ao mesmo tempo proteger a Natasha para ambos não morrerem naquela explosão. Mais tarde o Steve Rogers acaba voltando para a localidade ali que se chama Triskelion, onde ali o Steve Rogers acaba confrontando o Nick Fury. E nesse momento o Nick Fury acaba dando informações interessantes para ele, avisando a ele sobre o projeto InSyke, que é sobre os 3 aeroporta-aviões, que tem o objetivo de espionar satélites destinados a eliminar algumas ameaças. Mas mesmo após o Nick Fury apresentar esse projeto para o Steve Rogers aparenta não gostar muito e não concordar com esse tal projeto. Depois que o próprio Nick Fury acabou suspeitando desse projeto que ele apresentou para o Capitão América anteriormente, ele acaba contatando e conversando com seu próprio chefe, que se chama Alexander Pierce, onde ele pede para o chefe dele atrasar por enquanto esse projeto. Depois disso, Nick Fury marca de se encontrar com a sua amiga e também agente que se chama Maria Hill, onde ali naquele momento no trânsito o personagem acaba sendo cercado por vários carros de policiais que parecem ser pessoas que estão disfarçadas e que pretendem matar o próprio Nick Fury. Mas por ele ter um carro completamente tecnológico e à frente do seu tempo, ele consegue, mesmo ferido, sair daquela localidade vivo e sã e salvo. Isso depois de trocar tiro com várias dessas pessoas que estavam ali presentes e após ele ser surpreendido por uma pessoa ali misteriosa que está usando uma máscara e também usa um óculos e tem um braço metálico. De noite, o Steve Rogers, antes de entrar no seu próprio apartamento, acaba se deparando com a sua vizinha que se chama Sharon, com quem ele acaba flertando ali, conversando um pouco, num tom ali que parece de romance, que um tem interesse por outro. Onde ali o próprio Steve acaba, por educação, falando que se ela precisasse lavar alguma roupa, que ele tinha uma máquina de lavar, né? Parece muito uma questão de tipo, tô te querendo, mas eu vou dar uma desculpa. Porém, né, o cara é gente boa, então vamos lá. E depois de se despedir dela, o Capitão América acaba entrando dentro da sua própria casa, onde ali ele encontra o Nick Fury completamente ensanguentado e ferido, obviamente. Onde ali o Nick Fury acaba avisando pro Steve para ele não confiar em ninguém. Isso porque a SHIELD está completamente comprometida. Depois, do nada, o Nick Fury acaba levando vários tiros de uma pessoa misteriosa até então. Até que a Sharon acaba entrando ali usando uma arma e acaba se apresentando para o Steve como também uma agente que estava ali infiltrada e vigiando o Capitão América anonimamente, a mando do próprio Nick Fury. Essa pessoa misteriosa que acaba dando um tiro no Nick Fury é aquela mesma pessoa que tem um braço de metal. E numa perseguição onde o Capitão América obviamente está perseguindo essa pessoa, o Capitão não consegue capturar ela. E depois desses tiros, o próprio Nick Fury fica gravemente ferido e acaba sendo levado para o hospital, onde ali quem está presente é a Maria Hill, o próprio Capitão América, Steve Rogers, e a Natasha Romanoff,
e ali o Nick Fury acaba sendo dado como morto. No dia seguinte, o Capitão América acaba conversando com aquele tal Alexander Pierce, que era o chefe do Nick Fury. Onde ali o Alexander pergunta pro Capitão América o que aconteceu e o que o Nick Fury falou pra ele. Só que o Capitão América fala a mesma coisa que o Nick Fury falou, que era pra ele não confiar em ninguém. Depois do próprio Steve não falar pro Alexander Pierce a verdade sobre o que foi a última conversa dele com o Nick Fury, o Alexander acaba mandando vários agentes da SHIELD contra o próprio Capitão América, né? Irem atrás do Capitão América, e ele acaba declarando o Steve Rogers como um soldado fugitivo, uma pessoa fugitiva e fora da lei. Depois o Capitão América consegue fugir desses agentes da SHIELD que estão atrás dele, e também ele consegue fugir do Triskelion, tendo uma única pessoa para confiar, a própria Natasha Romanoff. Onde ali ela acaba informando para ele que existe um cara ali que se chama Soldado Invernal e que esse cara é responsável por ter matado várias pessoas durante 50 anos. E esse Soldado Invernal é o mesmo que tem aquele braço metálico. E antes da conversa do Capitão América com o Nick Fury terminar, o Nick havia dado para ele um pendrive com várias informações e dados importantes. Dados esses que a própria Natasha não conseguiu achar, não conseguiu concluir, fazendo assim o Capitão América ter que levar ela até o local onde o Capitão América treinava, quando ele era mais novo, né, um local lá de treinamento, onde ali tinha um local secreto que a própria Natasha Romanoff conseguiria algumas informações daquele pendrive. E ali naquela ocasião, após colocar o pendrive no computador, um tipo de androide acaba sendo ligado automaticamente com uma voz automática de uma pessoa que conheceu o Capitão América e que esteve presente na vida dele há anos e anos atrás. Androide esse que era aquele cara que se chamava Armin Zola, o próprio capanga do Caveira Vermelha, que acaba dizendo ali, né, pra Natasha Romanoff e pro próprio Steve, que há muito tempo e por muito tempo a Hydra vem controlando a agência da SHIELD. Desde a Segunda Guerra Mundial. Então faz muito tempo mesmo. E isso nunca havia sido revelado antes porque isso tudo acontecia secretamente. Semeando o caos global, na esperança que a humanidade estaria disposta a entregar a sua liberdade em troca da segurança. E o próprio Armin Zola explica que naquele pendrive, dentro do pendrive, tem um algoritmo que foi criado por ele mesmo. Mas antes do Armin Zola explicar tudo o que tem naquele algoritmo, o local acaba sendo completamente bombardeado. Isso porque os agentes da SHIELD acabam descobrindo que a Natasha e o Steve estão ali e acabam bombardeando o local para assim matar os dois, algo que novamente eles não conseguem fazer. Tendo uma única outra pessoa para confiar, o próprio Sam Wilson, Capitão América juntamente com a própria Natasha vão até a casa dele para assim pedir ajuda a ele. E o próprio Wilson ajuda a ambos. Ali o Wilson é apresentado como um militar que também é um ex-paraquedista que tinha um tipo de traje voador que se chamava Falcão. E ali eles estão com a intenção de usar esse traje ali para poder, né, ter a sua missão completamente concluída. Em uma pequena cena, a teoria do Nick Fury se comprova, isso porque o Alexander Pierce se demonstra ser o vilão de toda a situação e acaba conversando com o Soldado Invernal e mandando o Soldado Invernal assassinar o Capitão América e também a Natasha Romanoff. Depois o Sam Wilson acaba ajudando o Steve Rogers e também a Natasha a sequestrar um cara que se chama Jasper Stillwell, que é um membro da Hydra. E no momento que a Natasha Romanoff acaba empurrando esse Jasper de uma localidade completamente alta, de um prédio de não sei quantos metros, fazendo assim o próprio Wilson com o seu traje voador acabar pegando, né, o próprio Jasper de volta, evitando a morte dele, naquele momento o Jasper Stillwell acaba afirmando e dando para ambos ali as informações envolvendo o tal algoritmo que estava dentro daquele pendrive, dizendo ele que aquele pendrive tem algumas informações e também algo que pode fazer com que várias das pessoas que estão contra os planos da própria Hydra acabam sendo mortos. Então ali naquele pendrive tem tipo um localizador que localiza as pessoas que podem ser ameaças para a Hydra e que consequentemente podem acabar com os planos da Hydra também. E o plano da Hydra é matar essas pessoas aí. Mas nesse momento, o próprio Soldado Invernal acaba aparecendo e acaba matando esse Jasper aí, fazendo assim ele entrar em uma luta contra o próprio Capitão América, onde ao Capitão América conseguir tirar a máscara do Soldado Invernal, ele acaba vendo que quem está por trás daquela máscara é o seu até então melhor amigo que ele havia perdido há anos atrás, se eu não me engano, lá para 1943. Então, nesse momento, tanto o Capitão América fica surpreso com a situação, quanto o próprio Soldado Invernal, que também fica um pouco surpreso por ele ter chamado ele de outro nome, ter chamado ele de Buck.
Nesse momento, a Natasha Romanoff, o Sam Wilson e também o Capitão América acabam sendo capturados pela SHIELD, mas a própria personagem Maria Hill, que era amiga do Nick Fury, acaba ajudando eles porque ela estava infiltrada em uma das vans que eles estavam ali dentro, fazendo assim, após ela conseguir ajudar eles, ela levar eles até uma localidade onde o Nick Fury está ali, vivíssimo da Silva. E ali o próprio Nick Fury explica a situação para eles e fala que ele forjou a sua própria morte. Onde ali o Nick Fury está na intenção de hackear os aeroportos-aviões com chips na intenção de conseguir controlá-los. Ali naquela conversa com o Nick Fury acaba levando um mini esporro do próprio Capitão América, mas ele se desculpa, isso porque ele não sabia da existência do próprio Bucky Barnes, que é o amigo, foi o melhor amigo do próprio Capitão América. Onde ali o Capitão América fala com o Nick Fury que possivelmente o Bucky está naquela situação por conta dele ter sido possivelmente um experimento de algumas pessoas e as pessoas terem feito alguns experimentos científicos com ele e mudado ele, tirado a memória dele por completo. Uma teoria do Capitão América que está completamente correta. Isso porque o Bucky acabou sendo infelizmente um prisioneiro da Hydra por muitos anos. Depois que os membros do Conselho de Segurança Mundial chegam para o lançamento dos aeroportos-aviões em Traskelion, Steve Rogers acaba acessando o prédio onde tanto o Alexander Pierce está, quanto todos os membros da SHIELD estão. Tantas pessoas que não sabem dos planos secretos do próprio Alexander, quanto as pessoas que sabem estão juntamente ali de acordo com as coisas que a Hydra e também o próprio Alexander está fazendo. Fazendo assim o Capitão América fazer as pessoas ficarem completamente divididas assim que ele acaba expondo todo o plano do Alexander Pierce. Fazendo até aquela personagem Sharon, que era a vizinha barra a gente que estava ali vigiando o Capitão América, ficar surpresa com toda aquela informação dada pelo próprio Steve. Nesse momento a gente descobre que a própria Natasha Romanoff acabou entrando naquela localidade disfarçada de uma das conselheiras do próprio Alexander Pierce, onde ali a Natasha consegue desarmar o Alexander Pierce. E também consegue derrubar vários dos seus capangas que estavam ali ao redor. Então o Nick Fury chega ali para surpresa do próprio Alexander Pierce e o Alexander Pierce se demonstra até um pouco surpreso em ver que o Nick Fury, a pessoa que ele mandou ser assassinada, está vivo. E ali o Nick Fury acaba mandando o Alexander Pierce desativar os bancos de dados da SHIELD. Desativar não, na verdade desbloquear. E esse desbloqueamento vai ser feito na real para Natasha Romanoff vazar todas essas informações da SHIELD e também da Hydra. Enquanto isso, o Capitão América acaba subindo em um dos aeroportos-aviões no intuito de colocar um dos chips, um dos 3 chips, naquela localidade. Mas ele acaba sendo impedido de colocar um deles pelo próprio Soldado Invernal, que acaba aparecendo ali e tendo mais uma luta grandiosa com ele, onde o Capitão América acaba passando um sufoco. Em uma cena, o Alexander Pierce consegue matar todos os conselheiros que estavam ao redor dele. Ele acaba mantendo a própria personagem Natasha como refém. Isso porque ele fala que assim que ela colocou aquela roupa no corpo, tem um dispositivo dentro do corpo dela que vai fazer com que, após um acionamento dele, ela mesma possa morrer eletrocutada. Ela mesma possa morrer automaticamente eletrocutada com um buraco imenso em seu próprio peito. Porém, a Natasha Romanoff usa um dispositivo dela que ela havia usado anteriormente contra o Soldado Invernal, mas a própria Natasha acaba usando um dispositivo elétrico nela mesma, que acaba rompendo esse outro fator elétrico que estava no corpo dela e que poderia ser acionado pelo próprio Alexander Pierce, fazendo assim ela desmaiar e ao mesmo tempo o Nick Fury dar uns tiros nele, no próprio Alexander, matando o Alexander Pierce ali mesmo. Após o próprio Capitão América ter conseguido colocar uns dos chips ali, no próprio aeroporto-aviões, o Steve se recusa a lutar contra o Bucky, dizendo que não vai lutar contra ele, isso porque ele tem a esperança do Bucky retomar as suas próprias lembranças e voltar a ser amigo dele naquela ocasião. Em uma cena, outro aeroporto-aviões acaba se chocando com a torre onde o próprio Sam Wilson está dentro lutando contra o personagem que se chama Hamloy. Mas o próprio Sam Wilson consegue sair dali vivo, isso porque um helicóptero com a Maria Hill, a Natasha Romanoff e o Nick Fury dentro acabam tirando o Sam Wilson de lá. E naquele momento que o Capitão está se recusando a lutar com o Bucky, o Capitão América acaba falando uma frase para ele, para o próprio Bucky, que faz o Bucky lembrar um pouco do seu próprio amigo, poupando ele, fazendo com que ele acabe não morrendo. E assim que o Capitão América cai de uma localidade completamente alta dentro de um rio, o Soldado Invernal tira ele de dentro d'água. E agora, com a SHIELD completamente desorganizada por conta dessas descobertas, a Natasha Romanoff tenta
resolver essa situação, ao mesmo tempo que mais tarde nós vemos que o próprio Nick Fury quer ser dado como morto ainda, e ele finge que está morto, mesmo estando vivo, vivendo em outra localidade. E no final o Capitão América dá a entender e está disposto agora a rastrear o Soldado Invernal. E ele vai contar com a ajuda do próprio Sam Wilson, que está disposto a ajudar ele. Na cena pós-créditos nós vemos um personagem que se chama Baron von Strucker, que aparentemente é um cientista da Hydra, e ali ele está mantendo duas pessoas presas, uma que se chama Wanda Maximoff e o outro que se chama Peter Maximoff. E eles ao mesmo tempo estão com o centro do Loki, que é aquela parada que o Loki usava, aquele bastão místico que o próprio Loki usava. Em outra cena pós-créditos nós vemos ali o próprio Bucky Barnes em um museu, aquele mesmo museu que homenageia os soldados, envolvendo até o próprio Capitão América, onde ali o Bucky fica observando seu próprio memorial. Mas é isso, gente. Esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Cara, esse filme aqui do Capitão América 2 e Soldado Invernal é um dos melhores filmes do Capitão América e é considerado o melhor filme. E eu de boa entendo mais ainda por que as pessoas sempre falam isso. Até porque esse filme, ele é um ótimo filme de ação, tem uma ótima história, é maravilhoso, cara. Esse filme aqui, ele tem uma estrutura interessante pra caramba. Ao assistir esse filme, eu lembrei que se a Marvel fosse um pouco mais violenta, tem várias cenas de ação nesse filme que, cara, se tivesse aquele sangue exposto ao nível de outras obras aí, cara, a parada ia ser doida, porque esse filme, mesmo sendo para todos os públicos, né, por não ter muitas cenas envolvendo sangue, muitas cenas violentas, cara, só nas cenas de lutas onde o Capitão América está presente, se fosse uma parada mais para outro tipo de público, teria muitas oportunidades. Mas é claro que tanto as cenas de ações quanto a história, que é o mais importante, é interessante aqui. E eu gostei bastante desse filme. Eu já tinha assistido, mas agora, tendo que reassistir para trazer esse resumo, eu gostei mais ainda. Mas e aí, o que vocês acham desse filme? Vocês gostam também? Deixem suas opiniões aqui nos comentários e não se esqueçam, por favor, de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo, gente. Valeu, tchau, fui!